Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje a gente vai continuar o nosso guia dos pincéis, agora com pincéis de olhos, tá? Então vamos lá! Bom gente, então vamos começar aqui a falar dos pincéis de olhos, tá? A gente tem bastante tipos também. Eu vou começar a falar dos pincéis de aplicar, então, a sombra, tá? Então, ó, gente, eu gosto desse tipo de pincel para aplicar sombra. Não reparem que eles estão sujinhos. Então, ó, ele tem esse topo mais arredondado. Ele é fininho, ó, mas ele também não é tão fininho igual a língua de gato, tá vendo? Ele é macio, ele não é tão durinho. Ele é macio e eu gosto para aplicar a sombra, porque ele vai depositar e não vai... Quando você esfuma a sombra, você acaba criando nuances, né, com aquela cor. Então a cor acaba se dissipando. Quando você quer aplicar a sombra, deixar ela bem concentrada, bem com o tom fiel dela, é legal você usar esses pincéis assim, ó, tá? Então você aplica a sombra com um pincel e depois vem esfumando com outro pincel que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então, eu tenho esses, ó. Esse daqui é um pouquinho maior, que também eu uso, às vezes eu quero esfumar, aplicar e já vir esfumando um pouquinho. Então, eu uso esse, que ele é um pouquinho mais macio. É que tá, né, tá sujo, mas ele é um pouco mais macio, ó, do que aquele outro. E daí eu consigo aplicar a sombra e já dar uma esfumada bem na bordinha aqui, que também é legal. E daí eu tenho esse daqui também, que ele é bem macio, ele é mais macio do que todos. Então, esse eu já venho pra esfumar também junto com a bordinha, tá? Então, esses são os pincéis de aplicar que eu tenho. Eu também uso pincéis língua de gato pra aplicar a sombra. Se a sombra é cremosa ou se é algum glitter, alguma coisa assim, eu uso pincéis língua de gato pra aplicar. Daí eu pego, por exemplo, o glitter e vou depositando com o pincel língua de gato, tá? Sombra líquida também, você vai só depositar. O pincel língua de gato, ele é bom pra depositar, não pra esfumar, tá? A gente tem os pincéis de esfumar, tá? Ó, esses são os pincéis de esfumar. Opa! Então, o que é um pincel de esfumar? São esses pincéis que eles são molinhos, ó, eles são macios. Então, ele vai dissipar melhor a sombra. Ele não vai deixar tudo concentrado igual um pincel assim, ó, a diferença. Eles são gordinhos, tá vendo? Então eu tenho bastante aqui pra mostrar pra vocês, ó. Esse, por exemplo, ele tem esse biquinho, tá vendo? Que ele auxilia aqui nessa parte de puxar no rabinho pra você esfumar. Eu tenho, por exemplo, esse pincel que é um dos meus preferidos de esfumar, que ele é bem grandão, tá vendo? Ó a diferença. Que ele é bem grandão e bem fofão. Esse eu uso quando eu quero fazer aquela primeira sombra, a sombra mais clarinha da paleta, a sombra que mais parecida ali com o seu tom de pele. Eu uso esse daqui pra dar aquela esfumada geral, pra começar a sombra, e depois eu uso ele também pra finalizar, pra dar aquela esfumada geral pra finalizar. Então ele é bom porque ele vai dissipar muito a sombra, tá? Não é bom pra você deixar bem concentrada, é bom pra você dar aquela esfumada geral. Gosto bastante dele, tá? E a gente tem os pincéis, ó, de cerdas naturais. Eu tenho dois desse, que ele é esse é um pouquinho maior, né, pra esfumar mais geral, e esse é pequenininho pra deixar bem concentrado. Qual a diferença, a principal diferença entre os pincéis de cerda sintética para os pincéis de cerdas naturais? Os pincéis de cerda sintética, gente, eles são muito bons, tá? Eu recomendo bastante para uso pessoal, porque realmente, assim, se você não é aficionado por maquiagem, alguma coisa assim, os pincéis de cerda sintética super dão pra você, tá? Inclusive, trabalhei bastante tempo só com eles. A diferença para os pincéis de cerdas naturais é que as cerdas naturais elas acabam trabalhando melhor o pigmento. Então você consegue pegar aquela sombra e ao mesmo tempo que você consegue depositar e deixar ela bem concentrada, você também consegue esfumar mais fácil. Você acaba conseguindo um esfumado igual de cerdas sintéticas, só que mais fácil e mais rápido. Então, por exemplo, às vezes eu não quero aplicar com um pincel de aplicar sombra, quero vir direto com esse daqui. Eu já pego, vou depositando ele assim na pálpebra e depois logo já vou esfumando. Inclusive fiz esse olho com esses pincéis aqui. E daí esse pequenininho eu amo também pra deixar a sombra bem concentradinha aqui na raiz dos cílios e esfumando. Gosto bastante. Agora eu vou colocar aqui pra vocês na minha mão só um pouquinho pra vocês verem a diferença do pincel de cerda sintética pro de cerda natural, tá? Vou pegar mais ou menos o mesmo, ó, esses aqui tem mais ou menos o mesmo tamanho pra vocês verem. Vou pegar um tom escuro pra vocês verem a diferença, ó. Peguei aqui, eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Aplicando, ó, pegar mais um pouquinho, ó. Aplicando e esfumando. Tá vendo?
Agora eu vou pegar com esse pincel, vou de novo pegar, aplicar, pegar mais, aplicar, ó, e esfumar. Ó, estão vendo? Que esse daqui ele dissipou bem mais, ó, esse daqui ficou mais marcado. Dá pra trabalhar o esfumado com esse? Dá. Você só vai ter um pouquinho mais de trabalho do que os de cerdas naturais. O bom do de cerdas sintéticas é porque as cerdas são sintéticas, né? Não pega a fibra de nenhum animal. Agora a gente vai para os pincéis de delinear. Então, gente, os pincéis de delinear, na verdade, são esses dois que eu quero mostrar pra vocês. Normalmente eu trabalho com dois tipos, tá? Esse daqui, ele é bem fininho, bem de detalhe. E daí ele tem desse tipo, também tem menorzinho e tudo mais. E tem o pincel chanfrado, que eu gosto muito. Esse daqui também é bem pequenininho. Esse daqui é da Dye Makeup. E esse daqui é da Macrylan, que também eu usei bastante tempo ele. Eu gosto bastante dele. O da Dye Makeup é um pouquinho menor, ó. Mas os dois são muito bons, fininhos. E o que eu recomendo? Pincéis de delinear. Eu recomendo vocês comprarem um bem de detalhe, bem fininho, pra vocês terem mais precisão na hora de desenhar o traço. Outra coisa... Esse pincel aqui eu gosto de fazer quando eu tô fazendo o delineado gráfico, essas coisas que você vê uma linhazinha fininha aqui. Mas pra delinear o olho normal, delineado gatinho, eu recomendo esses daqui que são chanfrados, ó. Que tem aquela rampinha, né, ó. Eu recomendo esses que são chanfrados porque ele já tem um ângulo. Então quando você vai colocar aqui, por exemplo, ó, ele já tem um ângulo pra você se basear, pra você puxar o rabinho. Você não fica totalmente mãos livres igual esse daqui, ó. Que daí é você que tem que criar aqui o ângulo certinho. Outro pincel, esse daqui não é de delinear, mas ele é um pincel, ó, de detalhe, também bem fininho, ó. Que eu uso bastante pra limpar delineado, limpar aqui no cantinho e tudo mais, porque ele é retinho, ó. Então você consegue ter bastante precisão pra limpar, enfim. Pincéis de detalhes também são bons investimentos pra vocês quando estiverem procurando pincéis, porque você pode trabalhar bastante coisa com eles. Então esse daqui você pode arrumar, além do delineado, pode arrumar aqui a boca, várias coisas, tá? Agora, gente, vamos falar dos pincéis lápis, tá? Então eu tenho dois aqui dos pincéis lápis, um que ele é maiorzão, ó, e outro que é bem pequenininho de detalhe. E eu gosto deles pra fazer bem aqui embaixo, ó, esfumar bem aqui embaixo, que daí ele pega bem no cantinho do olho e você não borra tudo embaixo. Então, esfumar tudo aqui, esfumar aqui perto da raiz dos cílios também, fazer algum detalhe aqui no cantinho, colocar aqui, ó, sombra aqui no cantinho, é legal. Esse daqui que é maior, eu gosto de colocar ele também aqui, ó, trabalhar debaixo da sobrancelha, que ele também é mais fofinho, ó. Esse daqui, como ele é menor, ele tem as cerdas um pouco mais concentradas, então gosto bastante. Eu tenho outro pincelzinho de detalhe, que diferente desse daqui, que ele é bem concentrado, como se fosse uma língua de gato, esse, né? Esse daqui é como se fosse um pincelzinho, ele é bem, ó, macio. Eu gosto muito dele também pra esfumar lápis de olho ou colocar aqui no cantinho. Gosto bastante desse daqui, ó, também. Que ele é um pincel bem pequenininho, ó, mais fofinho, tá? E a gente também tem pincéis de sobrancelha, né? Que também eu posso trabalhar também com pincel de delineado, eu posso trabalhar a sobrancelha, ó. Daí tem esses aqui, eu gosto que ele já tem essa escovinha pra você pentear e preencher ao mesmo tempo. Trabalhar com pastinha, essas coisas, eu gosto de pincéis mais de detalhe, assim. Se você quer desenhar realmente os pelinhos, eu recomendo que você vá para o mais fininho, ó. Porque esse daqui é mais grosso. Ó, quer ver? Aí, ó, tá vendo? Esse daqui é mais grosso, então você não consegue desenhar tão bem os pelinhos como o mais fininho, tá? Mas se você quer só aplicar sombra dentro da sobrancelha, esse daqui super dá. Além dos pincéis lápis para trabalhar aqui embaixo, a gente tem também esse tipo de pincel, ó, que ele é bem fininho para você esfumar aqui essa parte de baixo, aqui em cima também. Como vocês viram, gente, tem muitos tipos de pincéis que fazem a mesma função. Então vai depender do seu gosto pessoal para você escolher o que você quer, o que você acha mais fácil, tá, de usar. Então esse daqui também esfuma aqui embaixo, esfuma aqui no cantinho. Eu também gosto de colocar aqui, às vezes eu uso também pra colocar aqui debaixo da sobrancelha. Então, várias versatilidades, né, os pincéis. Agora, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre pincéis de lábios também, tá? Eu tenho esses dois que eu uso bastante. Esse é um língua de gato também, que eu uso pra colocar o batom, né? E esse daqui que ele é bem pequenininho, ó, que eu já usei até pra delinear esse daqui. Ele é super pequenininho, super fininho, que eu gosto pra desenhar bem aqui esse contorno dos lábios, tá? Então eu tenho esses dois que eu gosto bastante.
Tem também outros tipos de pincel de lábio que é mais maleável, mas não tenho nenhum aqui pra mostrar pra vocês. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho agora sobre kits de pincéis, tá? Porque eu já recebi muitas perguntas de pessoas falando assim, qual kit de pincel você acha mais legal pra eu comprar? E, gente, pra falar a verdade, eu não gosto de comprar por kit de pincel. Eu já fiz isso na vida, por exemplo, eu comprei esse kit da Marisad, eu tenho todos os pincéis, porque eu comprei no kit. Mas eu não recomendo vocês fazerem isso, porque eu sou profissional, então eu uso todos. Mas acaba que no kit você vem muito pincel que fica encostado, sabe? Então, na minha opinião, é melhor você comprar pincéis avulsos, porque daí você consegue montar seu próprio kit para suas necessidades, tá? Então, eu gosto bastante de dos pincéis da Macrylan, por exemplo. Eu não sei se todo mundo aqui é de São Paulo, mas na 25 de março, quando a gente puder voltar a se aglomerar, tem uma loja que vende por atacado e é tipo assim, não é atacado uma caixa. A partir de 5 pincéis é atacado. Então você compra pincel, tipo, muito bom, esses pincéis super bons da Macrylan. Eu gosto bastante dos pincéis da Macrylan, por tipo 5 reais. E vale muito a pena, porque os pincéis são realmente bons, vão ajudar bastante. E super barato, você não precisa comprar um kit de 300 reais e que vai ficar um monte de pincel encostado, sabe? Então eu recomendo vocês procurarem o que vocês gostam mais de fazer. Por exemplo, eu gosto de olho esfumado, ou não, quase não uso sombra pra esfumar, aplico lá com o dedo rapidão e é isso. Ou tipo, eu gosto de base mais pesada, então vou comprar um kabuki. Gosto de acabamento mais natural, vou comprar um dual fiber. Então você precisa ver primeiro as suas necessidades. Faz ali uma lista, tipo, o que eu preciso, o que eu quero. Eu quero um pincel de blush. Aí você vai lá e vê um pincel de blush. Eu quero um pincel de contorno para esfumar, contorno cremoso. Aí você vai e procura um pincel para essa especificidade, tá? Então você não precisa comprar 1 milhão de pincéis para atender as necessidades de vocês. Você vai vendo ali, vai montando um kit básico e depois, conforme vocês verem que tá apertado, que vocês precisam de mais, vocês vão adquirindo mais. Essa é uma forma de economizar dinheiro e comprar pincéis de forma mais assertiva, pra você não deixar pincel encostado, tá? Porque, nossa, o quanto de kit de pincel que eu comprei e ficou lá metade encostado, juro pra vocês. Então faz isso que vocês vão economizar dinheiro, tá? Enfim, gente, nesse vídeo que eu vou deixar aqui marcado, que é montando sua necessaire básica, no final do vídeo eu falo um pouco sobre pincéis, sobre um kit completo de pincéis para iniciantes. Então se vocês quiserem dar uma olhada, lá eu falo certinho o que eu acho mais legal, assim, para começar a ter os seus pincéis, tá? Bom, gente, agora falando um pouco de limpeza de pincéis, eu tenho um vídeo lá no meu Instagram, se você ainda não me segue por lá, vai lá me seguir. E dá um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal antes que você esqueça, tá? Porque eu esqueço de pedir, então imagina vocês que precisam fazer, né? Deve esquecer também. Mas enfim, lá no meu Instagram eu tenho um vídeo que eu mostro como é que eu lavo os meus pincéis. Mas basicamente eu lavo eles com detergente mesmo, detergente neutro. Vou lavando assim, fazendo um movimento de bolinha. Mas uma coisa que as pessoas me perguntam muito é a periodicidade, ou seja, de quanto em quanto tempo eu devo lavar meus pincéis. E a resposta para essa pergunta é: depende. Sim, depende. Depende do quanto você usa o pincel, do quão sujo ele tá, depois dessa frequência que você usa. Então, por exemplo, se você usa o pincel todo dia, é bom você lavar pelo menos uma vez por mês, lavar mesmo com detergente e tal, e higienizar de 15 em 15 dias. Eu limpo com esses higienizadores de pincéis, que você pode comprar de próprias marcas mesmo. Mas esse daqui que tá aqui dentro, por exemplo, é o álcool isopropílico, tá? Que eu uso pra limpar os pincéis. Mas ele é muito forte, então eu não recomendo vocês limparem com ele toda hora. Então uns 15 dias é legal. Mas o bom desse álcool é que ele é baratinho e eles limpam muito bem os pincéis, matam as bactérias. Só tem que tomar cuidado para ele não estragar ali a cerda dos pincéis. E também você não pode borrifar ele, limpar ali na toalhinha e já vir com ele com o pincel no olho, porque senão ele dá uma ardida, porque ele é bem forte mesmo. Mas então, se você usa todo dia, recomendo pelo menos de 15 em 15 dias higienizar os pincéis e lavar mesmo com água e sabão pelo menos uma vez por mês. O importante é você não deixar aquele pincel encrostado de sujeira, sabe? Porque daí você pode colocar aquelas bactérias que estão no pincel no seu rosto, gente. Então, por isso que pode dar espinha, essas coisas. Eu recomendo vocês lavarem pincel de base com mais frequência do que pincel de blush, por exemplo. Porque o pincel de base, ele fica com aquele produto molhado, né? Acumulando sujeira ali, acumulando bactérias. Então, também acho que vocês têm que lavar os pincéis de base, né? Por exemplo, se vocês vão higienizar
todos os outros pincéis de 15 em 15, lava o pincel de base de 15 em 15, se você usa todo dia, né? E de mês em mês vocês lavam todos, tá? Agora, se você usa raramente o pincel, se ele ficou lá guardado sujo, é bom lavar na próxima vez que você for usar. Agora, se você, por exemplo, usou, você sabe que você não vai usar quase nunca mais. E daí você dá uma higienizada nele antes de guardar, deixa lá guardado e da próxima vez que você for usar, você higieniza de novo antes de usar. Se ele ficou lá guardado por bastante tempo. Por exemplo, se você não pegou num pincel desde quando começou a quarentena, só que ele tá guardado limpinho, você limpou antes de guardar, então você higieniza eles antes de usar com alguma coisa assim, com algum álcool, alguma coisa assim. Agora, se ele tá lá sujo, podre, aí você tem que lavar, tá? Mas uma dica é, se você usa pouco, não guarda ele totalmente sujo. Tenta dar uma higienizada antes de guardar, porque daí você não vai precisar ficar lavando o tempo inteiro. Eu queria também lembrar pra vocês que os pincéis são muito versáteis, como eu mostrei aqui. Então, você não precisa ter 50 milhões de pincéis pra cada tipo de coisa. Você pode ir adaptando, tá? Dependendo do pincel. Espero, então, que vocês tenham gostado dessa dupla de vídeos, né? Explicando um pouco sobre os pincéis. Que eu tenha respondido aí um pouquinho sobre pra que serve cada um. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado então. Não deixe de se inscrever aqui no canal para mais dicas. Deixa aquele like nesse vídeo. Eu fiz 2 vídeos, ó, falei pra caramba. E até a próxima.